Alguns exemplos importantes que eu acho que eu vou mencionar todos. Então a gente definiu conjuntos enumeráveis, né? Vamos só lembrar que x é enumerável se x é finito ou existe uma bijeção de n para x. E sobre isso o Elon tem 3 exemplos interessantes. Um é Z. Que tem os naturais, o zero e os simétricos dos naturais, quer dizer, os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ele é enumerável. Por exemplo, podemos tomar f de n digamos n sobre 2, se n é par. E, digamos, os ímpares a gente leva no 0, menos 1, menos 2, menos 3. Como é que a gente faz? A gente pode fazer menos n menos 1 sobre 2 se n é ímpar. Não? Então, isso vai, a imagem dos pares, né? Os pares são 2, 4, 6, etc. A imagem dos pares vão ser 1, 2, 3, né? A imagem dos pares vão ser os naturais. E os ímpares, a gente vai diminuir 1 dividido por 2, então o 1 vai no 0, o 3 vai no 1, o 5 vai no 2, o 7 vai no 3, assim por diante. E trocamos o sinal, botamos o sinal menos, né? Então, na verdade, bom, o 1 vai no 0, o 3 vai no menos 1, o 5 vai no menos 2, o 7 vai no menos 3, assim por diante. Então, a imagem dos pares dão os naturais, quer dizer, os inteiros positivos, e a imagem dos ímpares dão os outros, os zeros e os inteiros negativos. Né? Então, isso é uma bijeção. Exemplo 2, ele mostra aqui que é enumerável. Isso é uma consequência dos resultados da aula passada. Por exemplo, essa função de z cartesiano n, para quê? Obviamente sobrejetiva. Por definição, isso aqui é sobrejetivo. E, naturalmente, como a gente viu que z é enumerável e n é enumerável, né, por definição, z cartesiano n também é enumerável. A gente viu que o produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é enumerável. Que se você tiver uma sobrejeção de um conjunto enumerável em outro, esse outro conjunto é sempre enumerável. Né? Deixa eu ver essas duas coisas. E o exemplo 3 é o exemplo que o Elon dá de um conjunto não enumerável. Né? O exemplo dele de conjunto não enumerável é 0,1 elevado a n. O que quer dizer essa notação? Isso aqui, no nosso caso, é o conjunto das sequências infinitas, cujos termos são só 0 ou 1. Em geral, se você tem dois conjuntos A e B, você usa essa notação B elevado a A para denotar o conjunto de todas as funções de A para B. A motivação dessa notação é que se A e B são conjuntos finitos, respectivamente com Azinho... Opa, caiu.
Vamos ver. Alô? Deu certo. Vamos lá. Então, se A tem Azinho elementos e B tem Bzinho elementos, né, no caso em que eles são conjuntos finitos, o número de funções de A para B é exatamente B elevado a A, né, Bzinho elevado a Azinho. Por quê? Porque para cada elemento de A você tem Bzinho candidatos para a imagem, né? Como você pode escolher independentemente a imagem de cada elemento de A, você tem Bzinho vezes Bzinho vezes Bzinho, Azinho vezes funções, né? Quer dizer, Bzinho elevado a Azinho funções de A para B. Isso é a motivação para essa notação. Essa notação aqui, nesse caso, por exemplo, é o conjunto de todas as funções de n em 0, 1. Quer dizer, fala. Caiu isso, não é? Não, porque vai ficar só 4. Muito bem. Deu certo? Tá ótimo. Então, nesse caso, isso aqui é o conjunto de todas as funções f de n em 0, 1. Em geral, uma função indexada pelos naturais, a gente chama de sequências. Né? O conjunto de todas as sequências A1, A2, A3, etc. Onde todos os AJ estão em 0, 1. Todas as sequências cujos termos... É natural identificar funções cujo domínio são os naturais com sequências, né? Porque nesse caso, você identifica o A1 vai ser o F de 1, o A2 vai ser o F de 2, o A3 vai ser o F de 3 e assim por diante. Né? O que a gente está dizendo, então, é que o conjunto de todas as sequências de zeros e uns é não enumerável. E a prova disso usa um método muito interessante, que é o chamado do método da diagonal de Cantor. Né? Dada uma lista enumerável de sequências nesse conjunto, né? Então, como é que é a sequência? Digamos que você vai ter... A primeira vai ser uma sequência dessa, se chamar assim, de A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, etc. Essa é a primeira sequência. Na outra você tem A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4, assim por diante. Depois você tem A3, 1, A3, 2, A3, 3, A3, 4, etc. Você tem uma lista enumerável. Você tem a primeira sequência, segunda sequência, terceira sequência, como se fosse uma matriz infinita, assim, mas a ideia é que cada linha corresponde a uma sequência de zeros e uns. Né? Com os A e J em 0, 1, para quaisquer IJ naturais, eu afirmo que essa lista nunca vai conter todas as sequências possíveis de zeros e uns. E a ideia é que, se você me dá uma lista dessas, eu sempre consigo criar uma sequência que certamente não está na lista. Como que a gente faz isso? Considere a sequência B1, B2, B3, etc. em sequência infinita de zeros e uns, dada por Bn é 1 menos ANN, qualquer n natural. Se for que a sequência não está na lista, a sequência Bn, NN é diferente de qualquer uma dessas sequências, quer dizer, da sequência AJN com NN, para qualquer J natural. Por quê? Por que essa sequência não pode ser igual a nenhuma dessas? Por que ela não está na lista?
1 menos uma coisa que é 0 ou 1, se essa coisa for 0, 1 menos ela dá 1. Se essa coisa for 1 menos ela dá 0. Função 1 menos x é um negócio que leva 0 no 1 e 1 no 0. Né? Você troca. Então os BN são sempre 0 ou 1, né? Porque os ANN só podem ser 0 ou 1, os BN também podem ser 0 ou 1. Então ela é uma sequência legítima, uma sequência pertencente a esse conjunto 0, 1 elevado a n. Né? Mas por que ela não é igual a nenhuma das sequências dessa lista? Isso. Por que ela não pode ser o AJN? Qual é o elemento que elas têm diferente? O BN e o AJN. Isso. Pois, para qualquer J, o BJ é diferente. O BJ, por definição, é 1 menos AJJ, portanto, é diferente do AJJ. O primeiro termo da primeira sequência é diferente do B1, é diferente do primeiro termo da sequência BN. O segundo termo da segunda sequência, então esse é o chamado método da diagonal de Cantor. A gente pega a sequência formada pela diagonal aqui e troca tudo, quer dizer, você troca o A11 por 1 menos A11, o A22 por 1 menos A22, assim por diante. Né? Mas, na verdade, esse método permite... Bom, acabou o exemplo, mas dá para generalizar esse argumento. Em geral, dado qualquer conjunto X, que pode ser arbitrariamente grande, pode ser o conjunto dos números reais, ou conjunto de todos os subconjuntos dos reais, etc. O conjunto 0, 1 elevado a x é sempre estritamente maior que x. Quer dizer, nunca existe nenhuma sobrejeção de x em 0, 1 elevado a x. Porque se existisse, né? Seja gx igual a f de x, então gx é uma função de x para 0, 1, para cada x, né? Xzinho é um elemento. A gente pode construir uma função h de x para 0, 1, dada por h de x é 1 menos gx de x. Não é para todo x em x. Então, esse h não está na imagem. O h é diferente de todos os gx. Pois, no xzinho, h de xzinho, quem é h de xzinho é 1 menos gx de x, que é diferente de gx de x. Portanto, h não pertence à imagem da f. Né? Absurdo, não? Porque eu estou supondo que f é sobrejetivo. Então, esse conjunto 0, 1 elevado a x, ele sempre tem, né, em linguagem de cardinais, ele sempre tem cardinal estritamente maior que o cardinal de x. E não existe nenhuma sobrejeção, também não existe nenhuma injeção daqui para cá, analogamente, né, porque se tivesse uma injeção daqui para cá,
haveria uma sobrejeção daqui para cá, né? Você toma, na imagem você toma a inversa dessa injeção e nos outros pontos você leva em qualquer cara daqui, né? Então, certamente não existe uma bilhete, mas certamente existe uma injeção daqui para cá, né? Na verdade, 0,1 elevado a x é um conjunto muito parecido com... Quer dizer, existe uma bijeção natural entre isso e partes de x, né? Você associa uma função f aqui ao conjunto dos x tais que f igual a 1. Você tem um subconjunto qualquer de x, você pode considerar a função indicadora desse conjunto, que é a função característica desse conjunto, que é uma função que vale 1 no conjunto e 0 fora, né? Isso dá uma função do conjunto em 0,1. E vice-versa, dado uma função do conjunto em 0,1, você pode associar o conjunto dos pontos onde a função vale 1. A função vai ser exatamente a função indicadora desse conjunto. Então, essas coisas são inversas uma da outra, né? Se você quiser, você faz assim. O f vai nisso e um conjunto A qualquer contido em x vai na função característica de A. A característica de A é uma função de x para 0, 1. Característica de A de x é 1 se x está em A, 0 se x não está em A. Né? E certamente você tem, se x é diferente de vazio, então você tem a seguinte função de x para partes de x, tal que g de cada xzinho é o conjunto cujo único elemento é xzinho, para qualquer xzinho em x. Isso aqui é certamente uma injeção. Então, certamente você consegue uma injeção de x em partes de x, mas você não consegue, por causa dessa observação, nenhuma... Essa observação devia ter chamado teorema, proposição, é um negócio do Cantor, é um método, resultado geral do método da diagonal do Cantor, né? Então, isso permite, dado qualquer conjunto, obter um conjunto estritamente maior. O conjunto das partes de qualquer conjunto é estritamente maior que ele. Isso tem várias consequências. Por exemplo, não faz sentido falar no conjunto de todos os conjuntos. O conjunto de todos os conjuntos não existe. Porque se existisse o conjunto de todos os conjuntos, o conjunto das partes dele ia estar contido nele, ia ser um conjunto. Portanto, seria fácil conseguir uma sobrejeção do conjunto de todos os conjuntos no conjunto das suas partes, e nunca existe uma coisa dessas, né? Nunca existe uma sobrejeção de x em parte de x para nenhum conjunto x. Então, essas coisas que levaram à construção axiomática da teoria dos conjuntos. Você não pode fazer qualquer coisa com o conjunto, você não pode... Deixa eu dar só outro exemplo rápido disso, né? Você não pode fazer coisas como considerar, por exemplo, um conjunto de todos os conjuntos x, tais que x não pertence a x, por exemplo. Se você pudesse falar disso, né? Isso aqui é um conjunto, o outro conjunto qualquer pertence a esse conjunto, se ele não pertence a ele mesmo. Se você pudesse falar disso, isso quer dizer, aí não vale, né? E você não pode falar de uma coisa dessas, porque senão aconteceria a seguinte coisa: o próprio y pertenceria a y se somente se... Quando é que um conjunto pertence ao y? Quando ele não pertence a ele mesmo. Então vamos olhar para o y, se somente se o y não pertence a y. Isso é claramente um absurdo, né? Se o y pertence a y não pode pertencer a y. Se o y não pertence a y, ele tem que pertencer a y. Não dá, né? Absurdo. Então você tem esses paradoxos, entre aspas, se você não tomar os cuidados necessários em teoria dos conjuntos de obedecer os axiomas de Zermelo Fraenkel, que diz que você tem direito, quando você tem um conjunto e uma propriedade que vale para elementos do conjunto, você tem direito de fazer frase, o conjunto de todos os x em A, tal que vale uma certa propriedade, vale P de x, onde P é uma propriedade correta. Esse tipo de coisa você pode fazer. Mas
considerar o conjunto dos x, tal equivale P de x. Não pode. Você tem que fazer coisas desse tipo. Esse é um conjunto que você já sabe que é um conjunto. Umas coisas muito soltas, não tem direito de falar. Bom, só para... Mas, de qualquer jeito, tem esse negócio geral, que ainda é o método da diagonal de Cantor, que mostra que, dado qualquer conjunto, tem um conjunto estritamente maior, né? Uma das suas partes. Bom, vamos lá. Tá, já estamos mais do que na hora de começar a falar de números reais, então vamos começar o próximo capítulo, né? Então, o objetivo principal desse capítulo é caracterizar... dá para resumir esse capítulo numa frase. A gente vai caracterizar R do seguinte jeito: R é um corpo ordenado completo. Então a gente tem que explicar o que é um corpo, o que é um corpo ordenado, e o que é um corpo ordenado completo, finalmente. E vamos comentar algumas consequências. Tudo que a gente provar sobre números reais nesse curso, né? Os reais são o objeto principal desse curso. E do mesmo jeito que os axiomas de Peano são a única ferramenta que a gente tem nesse curso para provar coisas sobre números naturais, pelo menos primariamente, a partir deles a gente faz várias outras coisas. A única ferramenta que a gente vai ter para provar coisas sobre números reais é que os reais são um corpo ordenado completo. E a partir disso a gente vai dizer coisa. A ideia é que isso caracteriza bem, bastante bem para a proposta desse curso, o conjunto dos números reais. Então vamos lá, vamos por partes, né? O que quer dizer que R é um corpo? Um corpo é um conjunto que tem duas operações, né? Uma definição. Ou, se quiser, K com uma soma e com um produto, né? Você tem um conjunto com duas operações. E dois elementos distintos. Zero e 1, tais que então, as operações satisfazem um monte de propriedades. Primeiro é que elas são comutativas. Quer dizer que x mais y igual a y mais x e x vezes y igual a y vezes x para quaisquer x e y em K. Elas também são associativas, ou seja, x mais y mais e é x mais y mais e x vezes y vezes e é x vezes y vezes e, quaisquer x, y, z em K. A gente tem distributividade. X vezes y mais e é x vezes y mais x vezes z para coisa.
0 e 1 são, respectivamente, elementos neutros da adição e da multiplicação. Então, x mais 0 é a mesma coisa que 0 mais x, porque a gente já falou da comutatividade. Então, x mais 0 é x. E x vezes 1 é x, para qualquer x. Está vendo? Escreve x mais 0 é igual a 0 mais x igual a x. X vezes 1 é igual a 1 vezes x igual a x. Eu só não escrevi assim, porque eu já estou supondo que as operações são comutativas. Então, x mais 0 é automaticamente 0 mais x. A existência de simétrico para qualquer x em simétrico aditivo, para qualquer x em k, existe um outro elemento em k que a gente vai chamar de menos x, tal que x somado com menos x dá 0. Eu acho que eu não esqueci nenhuma propriedade que caracteriza um anel, uma coisa que satisfaz de 1 até 5. Você vê como está cheio de elementos neutros, inverso. Quer dizer, inverso multiplicativo ainda não falei, distributividade sim. Então, se K satisfaz 1, 2, 3, 4 e 5, dizemos que K é um anel comutativo com unidade, né? Mas para ser um corpo tem que satisfazer uma coisa a mais, que é que qualquer cara diferente de 0 existe y em K, bom, também diferente de 0, com x vezes y igual a 1. Todo cara não nulo tem um inverso multiplicativo. Então, um conjunto que satisfaz as propriedades todas é um corpo. Deixa eu dar alguns exemplos de corpos que vocês já provavelmente ouviram falar. Q é um corpo. Como eu falei, o R é um corpo. Os complexos são um corpo. Não, mas... Mas coisas do tipo Z sobre PZ com P' também são corpos. Por exemplo, isso aqui são os inteiros módulo P, né? A gente diz que A, B inteiros. Diz que A é congruente a B módulo P. Se P divide B menos A. E o Z sobre PZ é essencialmente o quociente de Z por essa relação de equivalência. Quer dizer, você identifica todos os caras que são congruentes módulo P num objeto só, que você costuma definir como sendo o conjunto de todos os caras são congruentes a um cara dado módulo P. Isso é um conjunto com P elementos. Então, deixa eu dar um exemplo explícito que é o Z2. Ele só tem 2 elementos, 0 módulo 2 e 1 módulo 2. Então, isso é um corpo com 2 elementos só. A gente pode descrever, pode até esquecer que é o Z módulo 2, descrever completamente o corpo, fazendo tabelas completas de adição e de multiplicação nesse corpo. 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1 é 0 nesse corpo. Então, 1 mais 1 é 2, que é 0 módulo 2. 2 e 0 são a mesma coisa. E para o produto, bom, é que nem o produto usual, no produto não tem muita escolha. 0 vezes qualquer coisa é 0, isso é verdade em qualquer corpo. E 1 vezes 1 é 1, também é verdade em qualquer corpo. Não é difícil checar, bom, tem pouquíssimas operações que esse conjunto aí com 2 elementos e com essas operações é um corpo. Né? Então existem corpos muito diferentes uns dos outros, né? Então não basta dizer que R é um corpo
Mas então, tem coisas que, como eu falei, são verdade, que já tem resultado, são verdade de qualquer corpo. Por exemplo, qualquer elemento vezes zero dá sempre zero. Isso não é um dos axiomas, mas é uma coisa que a gente pode provar. Por quê? Vamos lá, dá 2 minutos. Como é que a gente prova que x vezes zero é zero em qualquer corpo, para qualquer x no corpo? Na verdade, em qualquer anel, não precisa ser, basta as primeiras 5 propriedades. Isso. Um pouquinho confuso, mas tem a ver com esse negócio, que existe um inverso aditivo, porque deixa eu interpretar livremente o que você está falando. Se você somar x com x vezes zero, x é a mesma coisa que x vezes 1, né? E aí, pela distributividade, a gente pode botar x em evidência. Isso fica x vezes 1 mais 0. 1 mais 0 é 1, porque 0 é um elemento neutro da adição. Isso é x vezes 1 e x vezes 1 é x. Então, x mais x vezes 0 dá x. Se você somar menos x dos dois lados, x mais x vezes 0 é x, então isso é menos x mais x dá 0. Só que isso aqui, bom, menos x mais x dá 0, isso é 0 mais x vezes 0, portanto é x vezes 0. Então isso mostra que x vezes 0 é 0. É x... vamos ver. Entendi. Você quer que x vezes 0 é x vezes 0 mais 0. Tá ótimo. É x vezes 0 mais x vezes 0 também dá certo. E aí você pode somar o simétrico de x vezes 0 dos dois lá, quer dizer, cortar o x vezes 0. Então vai ter 0 igual a x vezes 0. Existência de simétrico aditivo permite cortar, né? Se x mais y igual a x mais z, então y tem que ser z igual a z. Né? Porque você soma menos x dos dois lados e mata o x. Né? Tá bom, mas de qualquer jeito. A gente tem 2 provas, então, de que 0 vezes x vezes 0 é 0 para qualquer x, muito bom. A gente supõe na definição que 0 e 1 são diferentes, né? Na verdade, se 0 e 1 fossem a mesma coisa, o corpo não ia ter muita graça, ele ia ter um elemento só, que ia ser o 0 e 1 ao mesmo tempo. Porque se... Deixa eu só fazer essa observação, né? Se a gente tirasse essa hipótese, se tivéssemos 0 igual a 1, x é x vezes 1, que é igual a x, se 1 é igual a 0, x vezes 1 é igual a x vezes 0, só que como a gente viu, x vezes 0 é sempre 0 para qualquer x em K. Então, se 0 fosse igual a 1, todos os elementos seriam iguais a 0, quer dizer, o corpo teria um elemento só, o anel teria um elemento só. Né? Então, num anel desse, é muito razoável supor que 0 é diferente de 1, senão fica um objeto sem graça nenhuma, com um conjunto com um elemento só, e que todas as operações dão esse elemento. Bom, mas isso não vale, isso por definição não é um anel. Não é. Tá bom, vamos lá. O que é um corpo ordenado? Um corpo ordenado é um corpo no qual existe a noção de um elemento positivo, no qual existe uma ordem. Para ter uma ordem, basta definir quem são basta ter uma noção de quem são os elementos positivos, né? Então, definição.
Ou seja, K um corpo. Dizemos que K é um corpo ordenado se existe um subconjunto P contido em K dos elementos positivos de K tá ok. Primeiro é que se você tem dois elementos positivos, então a soma é positiva e o produto é positivo. E o segundo é que para qualquer x em K, vale exatamente uma das seguintes três coisas. Vale exatamente uma das seguintes afirmações. Ou x é positivo, ou x é zero, ou menos x é positivo. Se menos x é positivo, a gente diz que x é negativo. Mas... Tá, então tem essas duas propriedades. Tem a soma e o produto de caras positivos é positivo, e qualquer elemento ou é positivo ou é zero, ou o simétrico dele é positivo. Quer dizer, tá? Uma vez que você tem esse conjunto de elementos positivos, você pode definir uma ordem. Né? Dados x, y em K, dizemos que x é menor que y, x é menor que y, perdão, se y menos x é positivo. E aí tem as notações usuais, né? X é menor ou igual a y, se x é menor que y, ou x igual a y. X é maior que y, se y é menor que x. Então tem... naturalmente x é maior ou igual a y, se o y for menor ou igual a x também, né? Então, temos essas notações todas para a ordem. Tem uma série de coisas. Essa relação de ordem satisfaz uma série de propriedades mais ou menos naturais. Mas antes vamos provar, fazer umas observações gerais, dar uns exemplos, né? Por exemplo, na nossa lista lá, Q e R são corpos ordenados. Mas C e Z sobre PZ não são. De fato, você poderia perguntar por que os complexos não são um corpo ordenado. Você pode definir uma ordem que talvez não tenha nada a ver com a ordem usual dos reais, mas na verdade não dá para definir nenhuma ordem que satisfaça essas propriedades nos complexos, ainda que ela não tenha nada a ver com a ordem usual.
dos reais, porque se K é corpo ordenado, como x ao quadrado é a mesma coisa que, né, x vezes x, é a mesma coisa que menos x ao quadrado, para qualquer x em K, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Né? Porque se x for zero, x ao quadrado é zero. 0 vezes 0 é zero. Se x for positivo, x ao quadrado é o produto de dois números positivos, que é positivo. E se x for negativo, x ao quadrado é o produto de menos x por menos x, que são dois caras positivos, e, portanto, também é positivo. Né? Então, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Ou é zero, que só acontece quando x é zero, ou é estritamente positivo. E, por outro lado, menos 1 é negativo. Né? Menos 1 é menor que zero, pois 0 menos menos 1 é 1 que é positivo. É 1 que é 1 ao quadrado e, portanto, é positivo. Né? 1 é positivo porque é um quadrado perfeito, é o quadrado dele mesmo. Né? Então, menos 1 é negativo, portanto, menos 1 não é quadrado de ninguém. Não pode existir nenhum cara em K com x ao quadrado igual a menos 1, porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, e menos 1 é menor que zero. E vale exatamente uma das três coisas. Né? Por causa da tricotomia. Qualquer cara ou é positivo ou é zero, ou menos ele é positivo, mas você não pode. Menos ele ser positivo é a mesma coisa de dizer que ele é menor que zero. Né? Então, isso mostra que os complexos não podem ser um corpo ordenado, porque nos complexos existe uma raiz quadrada de menos 1, né? E ao quadrado é menos 1. Hã? Nos complexos? Acabei de provar. Que nos complexos, menos 1 é um quadrado perfeito. E ao quadrado dá menos 1. Mas num corpo ordenado, todo quadrado perfeito é maior ou igual a zero. E menos 1 é sempre menor que zero. Então não dá. Né? E Z sobre PZ também não é um corpo ordenado, não tem nenhuma ordem que funcione, porque todo corpo ordenado é infinito. Todo corpo ordenado contém os naturais, portanto contém os inteiros. Contém uma cópia injetiva dos naturais, porque 0 é menor que 1, que é menor que 1 mais 1, que é menor que 1 mais 1 mais 1, menor que etc. Todo corpo ordenado K, digamos, logo K é infinito. Esses caras são todos diferentes, 1, 2, 3, etc. Em K são todos diferentes. Em Z sobre PZ, não, Z sobre PZ é um corpo finito. Z sobre PZ é finito, tem só P elementos. Né? Todo inteiro é congruente módulo P ao resto da sua divisão por P. E só tem P possibilidades para esse resto, que é 0, 1, 2, 3 até P menos 1. Né? Pode, mas ela não satisfaz essas propriedades todas. Lexicográficos usual, assim, A mais BI é menor que C mais DI, se A for menor que B, ou no caso do A ser igual a B, se o C for menor que D. Né? Não, porque nessa ordem o I é positivo, por exemplo. Né? 0 mais 0I é menor que 0 mais 1I nessa ordem. I é positivo, mas I vezes I é menos 1, que é negativo. Não, isso viola esse axioma que diz que o produto de dois caras positivos tem que ser positivo. Você não pode ter dois caras positivos cujo produto é negativo. Né?
Então, essa ordem não é uma ordem nesse sentido. Não satisfaz todos os axiomas de ordem num corpo ordenado. Quer dizer, você precisa para ter um corpo ordenado. Muito bem. Mas como Q e R são corpos ordenados, só dizer que R é um corpo ordenado não caracteriza muito bem os reais. Né? Tem muitos corpos ordenados entre Q e R, por exemplo. Por exemplo, Q de raiz de 2. Né? Deixa eu só dar um exemplo de um corpo ordenado. Também é corpo ordenado. Vou deixar os detalhes com vocês. Tem que mostrar que esse conjunto de fato é um corpo, de fato. A ordem não é muito difícil porque ele é um subcorpo de R, quer dizer, esse corpo ele contém os racionais, mas está contido nos reais. Os reais são ordenados, você pode usar a mesma ordem que vai dar certo. Mas ainda tem que checar que ele é um corpo, mas não é muito difícil. Deixa eu... Tá bom, então a relação de ordem satisfaz um monte de coisas, várias propriedades. Por exemplo, transitividade. Satisfaz as seguintes propriedades. Né? Então, vamos colar para não esquecer. Por exemplo, transitividade. Transitividade é que se x é menor que y é menor que z, então x é menor que z. É fácil provar isso, né? Porque a soma de dois caras positivos é positivo. E nesse caso, z menos x, você pode escrever como z menos y mais y menos x. Como y menos x é positivo e z menos y é positivo, a soma deles tem que ser positiva. A soma deles dá z menos x. Portanto, x é menor que z. Tá? O2. Tricotomia, ela corresponde à propriedade 2 lá. Dados x e y em R ocorrem exatamente uma das alternativas, quer dizer, ou x é menor que y, ou x é igual a y, ou x é maior que y, ou seja, ou y é menor que x. Né? E isso corresponde diretamente ao item 2 aí, né? Porque você olha para o y menos x, ou ele é positivo, ou é zero, ou menos ele é positivo. Se ele for positivo é porque o x é menor que y, se for zero é porque o x é igual a y, se for negativo é porque o x é maior que y. Porque o y é menor que x, né? Então corresponde diretamente a essa propriedade 2 ali. O3 é monotonicidade da adição. Se x é menor que y, então, para todo z real, x mais e também é menor que y mais e. E o O4, por quê? Porque um cara ser menor que o outro depende só da diferença dos dois. Y mais e menos x mais e é a mesma coisa que y menos x, né? Não faz diferença nenhuma. E monotonicidade da multiplicação. Essa é mais delicada. Se
se x é menor que y e z é positivo, então x vezes z é menor que y vezes z. Agora, se z for negativo e x é menor que y, então é ao contrário, y vezes z que é menor que x vezes z. Aí inverte o sinal da desigualdade quando você multiplica por um cara negativo. Talvez essa última seja a única que vale a pena escrever uma prova. De fato, y vezes z menos x vezes z é y menos x por distributividade, né? Puxa, eu sempre esqueço de desligar essa porcaria. Vamos desligar. Desliguei. Tá bom. É y menos x vezes z. Se o z é positivo, como o y menos x é positivo também, né? Porque o x é menor que y, isso aqui é positivo se z for positivo. Mas se z é negativo, o menos z é positivo, e aí o que a gente vai ter é que menos z vezes y menos x é positivo. E, portanto, y menos x vezes z é negativo, né? Porque menos ele é positivo. Não, deixa eu escrever isso logo. É negativo nesse caso. E, portanto, o x vezes z, nesse caso, vai ser maior que o y vezes z, quer dizer, o y vezes z é menor que x vezes z. Né? Isso. Tá? Então isso explica a última propriedade lá. Isso tudo é verdade em qualquer corpo ordenado. Tem outra propriedade que ele observa, por exemplo, se... dá um exemplo, talvez, né? Se 0 é menor que x, menor que y, então o inverso do y é menor que o inverso do x. Né? Esse y chama o inverso do x, né? Quer dizer, esse y é o x a menos 1. Né? Já está escrito. Por quê? Porque, de fato, x vezes y é positivo, portanto, o inverso dele, que é o inverso do x vezes o inverso do y, também é positivo. Logo, y menos 1, que é x a menos 1 vezes y a menos 1 vezes x, é menor que x a menos 1 vezes y a menos 1 vezes y, que é o x menos 1. Aqui eu usei que o inverso de um cara positivo é positivo. Por que o inverso de um cara positivo é positivo? Porque o cara vezes o inverso dá 1, que é positivo, né? Se o cara é positivo, se o inverso não for... O inverso não é zero. O inverso ou é positivo ou é negativo. Se o inverso não for positivo, ele é negativo. Se o inverso fosse negativo, o cara que é positivo vezes o seu inverso que é negativo, tinha que dar negativo. Positivo vezes negativo dá negativo. Porque o simétrico dele é positivo. O simétrico vezes positivo.
Então não pode ser, quer dizer, o inverso de um cara positivo não pode ser negativo, então tem que ser positivo. Senão o produto daria negativo, só que o produto dá 1 que é positivo. Né? O produto não pode ser negativo. E a gente usou isso para provar. Não tem esse monte de coisa. Ele dá um exemplo da desigualdade de Bernoulli. Exemplo. Isso é um negócio que vale em qualquer corpo ordenado. Se x é maior ou igual a menos 1, então 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais nx para qualquer n natural. Como é uma afirmação para qualquer n natural, é razoável que a prova seja por indução. Então a prova é por indução em n. Para n igual a 1, a gente tem que provar que 1 mais x elevado a 1, bom, 1 mais x elevado a 1 é 1 mais x. Que nesse caso é igual a 1 mais 1 vezes x. Né? Então vale a igualdade. No caso n igual a 1, aqui é 1 mais x, o outro lado é 1 mais x também. Então certamente isso é verdade para qualquer x, em particular para x maior ou igual a menos 1. Agora, se vale para n, 1 mais x a n mais 1 é 1 mais x vezes 1 mais x a n. 1 mais x a n é maior ou igual a 1 mais nx, então a gente tem isso. Por que eu posso fazer isso? Porque o x é maior ou igual a menos 1. E, portanto, 1 mais x é maior ou igual a 0. Eu tenho direito de multiplicar. Se é uma desigualdade com maior ou igual, eu posso multiplicar por um cara maior ou igual a 0 dos dois lados, que ela continua valendo. Se o cara for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, vai dar 0 de um lado, 0 do outro. Como é com maior ou igual, vai dar certo também. E se for positivo, a gente já observou. Se tem uma desigualdade, se z é positivo, né? Se o x é menor que y, z é positivo, xz é menor que yz. Né? Então, o nosso z, nesse caso, é 1 mais x. Agora, isso aqui a gente faz a conta. Isso aqui é 1 mais x mais nx mais nx2. Ou seja, é 1 mais n mais 1x mais nx2. Isso é maior ou igual que 1 mais n mais 1x. E acabou a prova. Porque nx2 é maior ou igual a 0, né? x2 é maior ou igual a 0, n é positivo, né? A gente viu que todos os naturais são positivos, né? Um é menor que um mais, um menor que um mais. Tá? Então isso vale em qualquer corpo ordenado. Né? Deixa eu só lembrar, depois 1 mais x maior ou igual a 0, sempre lembra. Em algum lugar, né? Isso aqui vale, pois, 1 mais x maior ou igual a 0. Bom. O que mais que a gente fala sobre corpos ordenados? A gente pode definir módulo de x também. Módulo de x é o máximo entre x e 0. Ou seja, desculpa, é o máximo entre x e menos x. Quer dizer, é x se x for maior ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. Né? Então, obviamente, o módulo de x é sempre maior ou igual a 0 para qualquer x. Real. E é 0 somente se o x é 0. Né? Se x não for 0, o módulo de x é estritamente positivo.
você tem que o x está sempre entre menos módulo de x e módulo de x. X real. Bastante simples, né? Se x for maior que zero, for maior ou igual a zero, por exemplo, o módulo de x é igual a x. Então vale essa desigualdade. E menos x, como o módulo de x é maior ou igual a zero, menos módulo de x é menor ou igual a zero, portanto menor ou igual a x. Se x for negativo, módulo de x é menos x. Então vale a igualdade aqui. X é negativo, vai ser menor que o módulo de x, que é positivo, por outro lado. Então, de qualquer jeito, essas desigualdades sempre são verdade. Uma propriedade muito importante do módulo é a desigualdade triangular. Então, teorema, proporção, sei lá. Módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais módulo de y. Popular desigualdade triangular. A prova bom, o x é menor ou igual ao módulo de x, o y é menor ou igual a módulo de y e, portanto, o x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais módulo de y. Menos x é maior ou igual a menos módulo de x é a mesma coisa que dizer que menos x é menor ou igual que módulo de x. Aliás, módulo de x é igual a módulo de menos x, né? Então você também tem isso. Portanto, menos x mais y também é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. Logo, módulo de x mais y, que é o máximo entre essas duas coisas, isso e isso. Como cada uma delas é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y, e isso é igual a uma dessas duas coisas, certamente isso satisfaz essa desigualdade, né? Então, provamos a desigualdade triangular. Uma coisa que eu devia ter botado no enunciado do teorema, mas como eu não botei, boto numa observação. Módulo de x vezes y é igual a módulo de x vezes módulo de y, para quaisquer x e y reais. Isso é fácil porque, de fato, módulo de x é o único número maior ou igual a zero, cujo quadrado é x ao quadrado. É que x ao quadrado é sempre igual a menos x ao quadrado. E um dos dois, x ou menos x, é maior ou igual a zero, portanto é igual a módulo de x. Módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, e módulo de x é o único número maior ou igual a zero com essa propriedade. Além disso, nos dois casos o quadrado é igual, né? xy ao quadrado é x2y2, que é módulo de x ao quadrado, módulo de y ao quadrado, se quiser, módulo de x, módulo de y ao quadrado. Então, os dois lados ao quadrado dão a mesma coisa, né? E, portanto, o módulo dos dois lados é igual. Em geral, o pessoal escreve essa observação aqui do seguinte jeito: o módulo de x é raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de um número maior ou igual a zero é o único número, mas a gente tem que... isso não é muito adequado nesse momento, porque você tem um corpo ordenado, nem todo elemento positivo tem raiz quadrada. Mas é claro que x ao quadrado tem uma raiz quadrada, né? Mas, por exemplo, Q é um corpo ordenado, 2 é um cara positivo, mas não existe raiz quadrada de 2 em Q. Existe raiz quadrada de 2 em R, por exemplo, mas não em Q. Então,
Mellon também fala de intervalo, quer dizer, uma outra observação, não merece chamar teorema, né? Dados A, X e delta reais, né? Com delta positivo, módulo de x menos a é menor que delta se e somente se x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta. Né? De fato, bom, tem que escolher uma das implicações para começar, né? Módulo de x menos a menor que delta é equivalente a dizer que o máximo entre... bom, por enquanto a gente pode escrever equivalente, né? Entre x menos a e a menos x, que é o inverso de x menos a menor que delta. Isso é equivalente a dizer que... vamos direto. Que x menos a é menor que delta e a menos x é menor que delta. O máximo dos é menor que delta, quer dizer, cada um deles é menor que delta, né? A mesma coisa. Isso é equivalente a dizer que x é menor que a mais delta. E se eu somo menos delta aqui e somo x depois, se eu somo x menos delta dos dois lados, eu vou obter a menos delta menor que x. Né? Ou seja, x maior que a menos delta. Acabou, né? Se somente se... isso aqui é a notação de intervalo aberto, é o conjunto dos y e r, tais que a menos delta menor que y menor que a mais delta. Então, isso é um tipo particular de intervalo, é um intervalo aberto. Então, intervalos eu devia ter... A gente tem vários tipos de intervalos reais, como a gente acabou de definir. O intervalo AB é o conjunto dos x reais. Isso é um intervalo aberto AB. A gente tem um intervalo fechado AB, que é o conjunto de x reais. Tais que A menor ou igual a X menor ou igual a B. A gente tem intervalos semiabertos também. Por exemplo, a gente tem o A, B, fechado no A e aberto no B. Um A menor ou igual a X menor que B, né? Ao contrário também. Tais que A menor que X menor ou igual a B, né? Naturalmente, você tem esses intervalos são... por exemplo, esses intervalos são interessantes se o A for menor que B, né? Se o A for maior que B, isso dá sempre vazio. Se o A for igual a B, esses três aqui são vazios e isso aqui... Então, em particular, AA, por exemplo, é vazio, mas o intervalo fechado, AA, é o conjunto cujo único elemento é o A. Né? A gente tem intervalos infinitos também, né? Intervalos infinitos, tipo menos infinito A aberto é o conjunto dos x reais. Tais que x é menor que A. Menos infinito A fechado. Número infinito é sempre aberto, porque menos infinito não é um número real. Nesse momento é só um símbolo usado para definir esses intervalos, que são semi-retas, na verdade, um dos x reais. Se x é menor ou igual a A. Tem para o outro lado também, naturalmente, A mais infinito é o conjunto dos x reais. Tais que x é maior que A. Fechado A infinito, é o conjunto dos x reais. X reais, nada, x em K. Eu não comecei a falar dos reais. A gente está num corpo ordenado qualquer, então todo R vocês trocam por K.
Vocês têm que me corrigir quando eu falar besteira. Aliás, eu devia ter observado na primeira aula, vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntar qualquer coisa, mas em particular, quando eu estiver falando besteira, vocês deviam me corrigir. Olha, besteira, quem que é? Estou falando de corpos ordenados quaisquer. De fato, isso faz sentido em qualquer corpo ordenado. E o menos infinito, infinito, que é todo o corpo K, né? Mas, em particular, a gente vai usar essas notações no caso dos reais, principalmente. A menos que a gente esteja falando muito explicitamente de outro corpo ordenado, né? Porque é óbvio que um intervalo desses, por exemplo, para os reais e para os racionais, são coisas diferentes. No conjunto dos, obviamente, dos reais maiores que 1 é diferente do conjunto dos racionais maiores que 1. Tem reais que não são racionais. Então, esses são os intervalos. Vamos lá, vamos falar logo de corpos ordenados completos. Tá, então dizemos que K é um corpo ordenado completo. Obviamente, se ele for um corpo ordenado com propriedade extra, né? Se, além de ser um corpo ordenado, todo subconjunto A contido em K, A diferente de vazio, limitado superiormente, tem um supremo. Não melhorou muito, né? Tinha uma coisa que a gente não sabia o que era, que é completa, a gente trocou por duas coisas que a gente não sabe o que são. São limitados superiormente. Mas vamos lá, vamos explicar o que é um conjunto limitado superiormente e o que é o supremo de um conjunto, né? Dizemos, essa definição é recursiva, dizemos que A contido em K é limitado superiormente se existe um C em K, tal que x é menor ou igual a C para qualquer x em K. A gente pode definir conjuntos limitados inferiormente também, né? Então, deixa eu escrever com outra cor, só para aproveitar. Respectivamente, limitado inferiormente. Se existe C em K, tal que, em vez de x menor ou igual a C, a gente, respectivamente, C menor ou igual a x para qualquer x em K. Então, cara, limitado superiormente se existe um C que é maior ou igual a todo mundo do conjunto. Ele é limitado inferiormente se existe um C que é menor ou igual a todo mundo do conjunto. O A não era para ser x menor ou igual a C para todo x em A, claro, claro. Obviamente. Obrigado. Pronto. Muito bem. É até uma boa ferramenta didática falar besteira de vez em quando para ver se vocês estão prestando atenção. É claro, para todo x em A. O A é limitado superiormente se todos os elementos de A são menores ou iguais a C. E A é limitado. Tá? E o que quer dizer que um conjunto tem um supremo? Nesse caso, a gente diz que C é uma cota superior respectivamente inferior, né?
de A. Então, de novo, dado A contido em K, obviamente não vazio, né? Dizemos que S é o supremo de A. Ou seja, que S é um elemento de K, é supremo de A, se, para começar, o S tem que ser uma cota superior de A, x menor ou igual a S, para todo x em A, e mas tem uma propriedade adicional, que diz que para qualquer delta positivo, existe x em A, tal que x é maior que S menos delta. Isso quer dizer que S é a menor das cotas superiores de A. S é uma cota é a menor cota superior de A. Porque isso que eu escrevi quer dizer que qualquer número menor que S não é cota superior de A. Qualquer número menor que S, digamos S menos delta, com delta positivo, sempre existe um cara de A que é maior que isso. Então, S menos delta não vai ser uma cota superior de A. Então, não tem ninguém menor que S que seja uma cota superior de A. Portanto, S é a menor cota superior de A possível. Um corpo um corpo ordenado é um corpo ordenado completo se qualquer cara, se qualquer conjunto não vazio limitado superiormente tem um supremo. Limitado superiormente, ele tem alguma cota superior, mas ele sempre vai ter a menor cota superior possível. Muito bem. Então, como eu falei no início, R é um corpo ordenado completo. E módulo isomorfismo, que é mudar os nomes dos elementos, R é moralmente o único corpo ordenado completo que existe. Pelo menos num dado modelo de teoria dos conjuntos. Quer dizer, não é. Deixa eu dar uma ideia intuitiva do que quer dizer isso. Todo corpo ordenado completo contém os naturais, contém os inteiros, né? A gente tem o 0, tem o 1, tem o 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Esses caras são todos diferentes, são cada vez maiores, né? E tem os simétricos dele, tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3, assim por diante, né? Então, todo corpo ordenado completo contém os inteiros. Contém os inteiros, num corpo a gente pode dividir também, né? Os naturais são todos positivos, então são não nulos, você pode dividir qualquer inteiro por qualquer natural. Então, num certo sentido, se K é corpo ordenado completo, então ele contém os racionais. Mas mais do que isso, ele contém, num certo sentido, os racionais. Quer dizer, a gente vai mostrar que os racionais são densos em K. Num corpo ordenado completo qualquer, em qualquer intervalo aberto não vazio, você sempre tem números racionais. E a gente vai ver também que qualquer elemento de um corpo ordenado completo é o supremo de um certo conjunto de números racionais. Bom, e a ideia é que você tem uma correspondência, você tem
né, intervalos do tipo menos infinito a intersectados com os racionais dão um negócio. Sempre que você divide os racionais como qualquer conjunto, você pode escrever como menos infinito, né, o corpo inteiro você sempre pode escrever como menos infinito a, união com a infinito, né, fechado no a. Todo cara ou é menor que a ou é maior ou igual a. Só que se você fizer isso para todo A racional, né, você vai ter uma série de decomposições dos racionais, mas se você fizer isso para todo A real, digamos, ou todo A num corpo ordenado completo, você tem mais conjuntos desse tipo. Deixa eu explicar melhor esse negócio. Por exemplo, você tem um menos infinito raiz de 2 em interseção com os racionais. Isso é um conjunto de racionais que contém todos os racionais pequenos. Quer dizer, se tem um racional nesse conjunto, você pega qualquer racional menor, ele também está nesse conjunto. Né? Então, conjuntos com essa propriedade, que funcionam como intervalos ilimitados para a esquerda, quer dizer, intervalos do tipo menos infinito a intersectados com os racionais, são o que a gente chama de um corte de Dedekind. Né? E a ideia é que a cada intervalo desse... Então, você pode ter intervalos associados a racionais, pelo menos infinito 1, com todos os racionais menores que 1. Mas você tem coisas tipo menos infinito raiz de 2 intersectado com os racionais. Isso não é nenhum conjunto da forma menos infinito a intersectado com os racionais para nenhum A racional. E você pode falar, por outro lado, nesse conjunto, mesmo sem falar explicitamente no raiz de 2. Você tem, por exemplo, o conjunto de todos os racionais que ou são menores ou iguais a zero, ou são positivos e o quadrado é estritamente menor que 2. Isso dá esse conjunto. E, de qualquer jeito, a ideia é que, se você está dentro de um corpo ordenado e você tem um conjunto desses, que tem uma cota superior e que tem essa propriedade, que dado qualquer elemento, qualquer racional menor, ele também está no conjunto, você pode associar a esse conjunto o supremo dele. E a ideia é que qualquer elemento de um corpo ordenado completo vai ser um supremo de um conjunto de racionais desse tipo. Né? Vai ser o supremo de um corte de Dedekind, nesse caso. Quer dizer, vai ser o supremo de uma dessas semirretas intersectadas com os racionais. E a ideia é que isso caracteriza completamente os elementos do seu corpo ordenado. Né? Você tem uma construção que depende só dos racionais e a cada semirreta, entre aspas, dessa, quer dizer, a cada corte do Dedekind, se associa um único elemento do seu corpo ordenado completo. Então, você tem essa correspondência bionívoca, essa objeção entre os elementos do corpo ordenado completo e os cortes de Dedekind. Eu não queria falar muito disso, mas é para dizer que você tem uma única construção de um corpo ordenado completo em que os racionais são densos, e em qualquer corpo ordenado completo os racionais são densos. Eu vou tornar isso mais claro daqui a pouco. Tudo isso depende de uma propriedade muito importante, que é que todo corpo ordenado completo é arquimediano. Arquimediano quer dizer que os naturais não são limitados superiormente. Quer dizer, dado qualquer elemento de K, existe um número natural estritamente maior que ele. Né? Prova. Suponha que não, quer dizer que N é limitado superiormente.
Se ele for limitado superiormente, ele tem um supremo. Todo conjunto limitado superiormente num corpo ordenado completo tem supremo. Conjunto não vazio, das naturais são não vazias. Seja S o supremo dos naturais. Então, S menos 1 não é cota superior. Você faz delta igual a 1 nessa coisa, S menos 1 não é cota superior de N. Existe N em N com N maior que S menos 1. Que S menos 1 não pode ser cota superior. O S é a menor das cotas superiores. E S menos 1 é menor que S. Mas então, é só somar 1 dos dois lados. O N mais 1 vai ser maior que S. Mas o N mais 1, se o N é natural, o N mais 1 é natural. Absurdo. Pronto. Então, em qualquer corpo ordenado completo, os naturais são ilimitados. Mas se os naturais são ilimitados, os inversos dos naturais ficam rapidamente pequenos, né? Um corolário, então, disso aqui corolário aqui para qualquer. Se K é corpo ordenado completo. Eu vou escrever aqui em cima, hipótese geral. Tudo que eu provar agora, a partir de agora, vai para corpos ordenados completos. Seja K um corpo ordenado completo. Isso vai ter no início de todas as afirmações que eu fizer a partir de agora, a menos que eu fale explicitamente o contrário, né? Um corolário é que, para qualquer A maior que zero, sempre existe N natural. Então, aqui, 1 sobre N é menor que A. De fato, existe N natural. Como os naturais são ilimitados, sempre tem um natural, tal que N é maior que o inverso do A, né? E aí, como o N e o A são positivos, é só inverter dos dois lados. Se N é maior que o inverso do A, 1 sobre N é menor que A. E, portanto, né? Então, outro corolário para quaisquer A e B em K, com A menor que B, existe um racional tal que A menor que P sobre Q menor que B. Isso merece uma prova. É porque, bom, para começar, existe Q natural tal que 1 sobre Q é menor que B menos A. Porque B menos A é positivo. A é menor que B menos A é positivo imediatamente pelo corolário anterior. Existe um Q natural tal que 1 sobre Q é menor que B menos A, né? Certamente, então, P menor que Q vezes B menos A, ou seja, menos P é maior que isso. Certamente, por outro lado, existe um R natural, tal que R é maior que Q vezes A menos B. Desculpa, eu quero... Não, perdão, eu quero R sobre Q maior que A. Então, R sobre Q, deixa eu
tomar cuidado para não falar besteira. Quero que o cara seja menor, P sobre Q seja maior que... Tá certo, R é maior que menos A vezes Q. Menos A vezes Q é um número, é um elemento de K, né? E os naturais são ilimitados. Então, certamente, isso aqui acontece, mas isso implica que menos R é menor que A vezes Q. Como Q é positivo, a gente pode dividir por Q dos dois lados. E, portanto, menos R sobre Q é menor que A. Então, existem racionais com denominador Q que são menores que A. Eu vou considerar o maior deles. Por que eu posso fazer isso? Seja X é o conjunto dos K inteiros, tal que K sobre Q é menor que A. X tem um supremo, né? X é não vazio. Se K está em X, K está em X é equivalente a dizer que K é menor que A vezes Q. É só multiplicar por Q dos dois lados, ou dividir por Q dos dois lados aqui, né? Portanto, o X é não vazio e é limitado superiormente. Logo, existe S igual ao supremo de X. Eu afirmo que esse S é um inteiro. Todo conjunto limitado superiormente de inteiros, a gente vai ver que ele não tem só um supremo, ele tem um máximo. Esse S tem que pertencer a X. Afirmamos que S tem que pertencer a X. Porque, de fato, porque se ele... Porque que propriedades que ele tem? A gente sabe que que para qualquer delta positivo, S menos delta não é uma cota superior de X. Então, existe um K em X, tal que K é maior que S menos delta. Isto é, o S é menor que K mais delta. Né? Oi. Fala. Os inteiros não são bem ordenados. Um conjunto bem ordenado é um conjunto, qualquer subconjunto não vazio tem um menor elemento. Os inteiros não têm um menor elemento. Mas esse conjunto não é limitado inferiormente, ele é limitado superiormente. Ele é parecido com menos os naturais, mas é parecido, quer dizer, de qualquer jeito, tem que justificar isso de qualquer jeito. Quer dizer, ele parece com... a sua intuição está certa, mas precisa transformar isso numa prova, né? Sim. Isso, não tem nenhum inteiro entre um inteiro e um inteiro mais um. Isso é verdade. Não vale os axiomas de Peano são muito específicos, eles caracterizam os naturais, o menor elemento é o 1, o outro negócio. Você tem que adaptar os axiomas de Peano. Sim, mas eu vou ter que escrever isso tudo.
Deixa eu terminar com isso. Eu vou fazer delta igual a meio, por exemplo. Existe, quer dizer, em particular, existe K em X que está contido em Z, né? Com K maior que S menos meio. Isto é, o S é menor que K mais meio. Né? Eu afirmo que esse K é cota superior. Que K igual a S. Basta provar que K é cota superior de X, que é um elemento de X, né? Se um elemento de X é cota superior de X, ele é automaticamente supremo, é automaticamente a menor cota superior, ele é o máximo. Todo máximo é um supremo. Se não for, existe R em X, tal que R é maior que K. E pela propriedade que você falou, não tem nenhum inteiro entre K e K mais 1, aí sim a gente pode usar. O R vai ser maior ou igual a K mais 1. Só que K mais 1 é estritamente maior que K mais meio, que é estritamente maior que o S. Não, o S é menor que K mais meio. Absurdo. Porque o S é cota superior de X. O S não pode ser menor que o K. Então isso prova o que eu falei. Prova que todo conjunto de inteiros limitado superiormente tem um máximo. Né? Então S é em X, quer dizer, assim, o S pertence a X, logo, em particular, o S é inteiro, né? E S sobre Q é menor que A. Como o S é o maior elemento de X, certamente o S mais 1 não pertence a X. Porque o S é cota superior de X. Mas S mais 1 é um inteiro. Logo, S mais 1 sobre Q tem que ser maior ou igual a. Só que S mais 1 sobre Q e a gente... Então, a gente tem duas possibilidades. Deixa eu... Para não ter que dividir em dois casos, deixa eu mudar ligeiramente menor por menor ou igual. Todo o resto da discussão é igual, né? K é menor ou igual a vezes Q, se somente se K sobre Q é menor ou igual a A. Essa discussão está tudo bem? Isso aqui funciona para qualquer conjunto de inteiros limitados superiormente. Né? Agora sim que a gente vai. Então, S sobre Q é menor ou igual a A. Portanto, S mais 1 sobre Q é maior que A. Agora sim. Mas S mais 1 sobre Q é S sobre Q mais 1 sobre Q. S sobre Q é menor ou igual a A. Então, isso aqui é menor ou igual que A mais 1 sobre Q. Só que 1 sobre Q é menor que B menos A. Então, A mais 1 sobre Q é menor que B. Né? E aí, acabou. Quer dizer, o S mais 1 sobre Q é maior que A e é menor que B. Portanto, o S mais 1 sobre Q pertence ao intervalo AB, interseção com os racionais. Quer dizer, a gente faz P igual a S mais 1 e acaba a prova. Né? O meu racional P sobre Q é o S mais 1 sobre Q. Ele é maior que A e é menor que o B. E é racional, porque o S é inteiro. Né? Então, os racionais são densos em qualquer corpo ordenado completo. Isto é, que é denso em K. O conjunto é denso em K se ele satisfaz essa propriedade, se ele intersecta qualquer intervalo aberto não vazio. Dado qualquer A menor que B, sempre existe um cara do conjunto entre A e B. Né? Então, os racionais são densos em qualquer corpo ordenado completo. Isso é uma propriedade
importante que essencialmente, ela vai garantir que existe um único corpo ordenado completo, que vai ser o completamento do quê? Exatamente. Você tem os racionais e você tem os pontos que são supremos de conjuntos vazios não limitados de racionais. Você pega os racionais e junta os supremos desses conjuntos limitados não vazios, você obtém sempre o mesmo conjunto, entre aspas, são os números reais, a menos que você chame os racionais de outros nomes, e os números reais de outros nomes, mas a propriedade, quer dizer, mais especificamente, dados dois corpos ordenados completos, sempre tem um isomorfismo entre eles, quer dizer, uma bijeção que preserva toda a estrutura, que leva o zero no zero, um nunca, leva o elemento neutro da adição no elemento neutro da adição, o elemento neutro da multiplicação no elemento neutro da multiplicação, preserva a ordem, leva soma em soma, produto em produto, inverso no inverso, simétrico no simétrico, etc. Quer dizer, é um negócio que preserva completamente a estrutura, o isomorfismo de corpos ordenados, né? E, portanto, os dois conjuntos são moralmente o mesmo, né? Nesse sentido que só existe um corpo ordenado completo, que é o R. Claro que você pode pegar o R e pintar os elementos de azul, você vai ter outro corpo ordenado completo azul, mas não quer dizer, você pode chamar os elementos de outros nomes, né? Você pode chamar o π de tal, pode chamar não sei o que, quer dizer, modo de mudar os nomes dos elementos de um jeito meio bobo, você só tem um corpo ordenado completo. Todos os corpos ordenados completos são isomorfos. Não, já são 5 horas, a gente continua talvez um ou outro detalhezinho sobre o número real e já vamos começar a falar de sequências de números reais na próxima aula. Obrigado pela paciência, bom fim de semana.